Bem-vindos de volta ao nosso segundo módulo de proteção de dados, em que a gente, no primeiro módulo, trouxe ali um estudo de caso da Cambridge Analytica, né, que utilizou testes psicológicos para direcionar campanhas eleitorais, e agora a gente vai trazer a legislação de forma mais aplicada ao caso. Esse estudo de caso que a gente trouxe, ele gerou consequências imediatas na legislação. Na União Europeia, já existiam discussões afloradas sobre a necessidade de regular a produção de dados. E foi por causa dessa violação de dados da Cambridge Analytica que a União Europeia publicou em maio de 2028 o seu Regulamento Geral de Proteção de Dados da União Europeia, GDPR. Entre vários temas que foram abordados ali, foi colocado como obrigatório o uso de consentimento explícito e de forma clara. O que significa isso? Todas as vezes que alguém for tratar dados pessoais, é preciso que haja um consentimento explícito. A pessoa que está entregando seus dados, ela precisa saber exatamente o que está sendo coletado, por que está sendo coletado e o que vai ser feito com essa informação. E da mesma forma, o dono desses dados, o titular, precisa ter direitos de acessar esses dados e também de excluir. Todo esse contexto trouxe mais transparência e controle na União Europeia para tudo relacionado à proteção de dados. Alguns anos depois, 2020, 2 anos depois, a gente implementou aqui no Brasil a LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Quando você analisa as duas leis, elas são muito parecidas e tiveram as mesmas motivações. Então, na LGPD, que se aplica ao Brasil, a gente também vai ter a prevenção muito forte do consentimento explícito e de algumas penalidades. E também de certas responsabilidades que agora as empresas precisam se atentar para exercer as suas funções. Quando a gente fala de consentimento, a gente começa a explicar isso no artigo 7º da LGPD, que fala o seguinte: o tratamento de dados pessoais só pode ser realizado com consentimento explícito do titular, salvo algumas exceções. O que é importante a gente trazer aqui? O que esse artigo fala para a gente? Deve haver o consentimento explícito, essa é a regra. E aí, em seguida, vem as exceções. Lá no artigo 7º tem vários incisos. Eu queria trazer só alguns, tá, para a gente trazer de exemplo. O inciso 3, por exemplo, fala que a gente pode realizar o tratamento de dados pessoais sem consentimento explícito para a execução de políticas públicas. Isso se aplica a órgãos públicos, no nosso caso, na condição de Secretaria de Estado. Então, quando a gente está atendendo o cidadão ali na ponta, a gente não precisa pedir para ele assinar um termo sobre o consentimento dos dados dele. Basicamente, por quê? Para que a gente consiga exercer a política pública que é para o bem do cidadão, a gente precisa obrigatoriamente acessar esses dados. Não é uma escolha nossa, a gente não está acessando porque a gente quer. Fora que existe uma finalidade pública, uma finalidade específica. Então nós, enquanto políticas públicas, não precisamos estar coletando dados. Do mesmo jeito, a gente tem o inciso 7º, no mesmo sentido, que fala que para a proteção da vida ou da incomunidade física do titular ou de terceiro não precisa de consentimento. O que é isso? É a atividade policial que exerce a sua função e não pode deixar de exercer a sua função por não acessar certo dado, né? Então, atividades policiais também têm essa prerrogativa de não pedir consentimento explícito e de acessar diretamente esses dados. Sobre essas possibilidades de usar dados pessoais sem consentimento explícito, eu queria trazer só mais um inciso, o 4º, que fala que para a realização de estudos por órgão de pesquisa, não precisa de consentimento explícito. E aí a gente volta para o caso da Cambridge. O Alexander, ele era um professor da Cambridge. É um órgão de pesquisa? Sim. Ele tinha uma finalidade ali de fazer um estudo? Tinha. Então ele poderia fazer aquilo sem consentimento explícito. Até aí tudo bem. Mas quando esse professor pega esses dados e compartilha ele com uma terceira empresa, uma outra empresa que tinha uma outra finalidade, aí sim a gente tem um consentimento deficiente, né? É um consentimento que não foi suficiente para a finalidade que foi proposta. Ou seja, se lá na hora que a pessoa no Facebook foi preencher aquele quiz, foi fazer aquele teste de personalidade, tivesse escrito lá que aqueles dados seriam usados para direcionamento de campanhas políticas, com certeza as pessoas iam preencher o teste de personalidade. Por que eu estou dizendo com certeza? Porque as pessoas não leem. As pessoas não leem em termos de consentimento. Então, foi uma pegadinha. Vamos reformular. Se no termo de consentimento da pesquisa
lá do quiz, teste de personalidade, tivesse escrito que aqueles dados iam ser usados para direcionamento de campanhas políticas, se a pessoa que estivesse preenchendo aquilo tivesse consciência disso, com certeza ela não faria aquele teste, né? Então, além do problema de que muitas vezes, né, os consentimentos eles não são claros, são confusos, não falam tudo, muitas vezes nós, na condição ali de quem está fornecendo os dados também, não lê o que está sendo entregue, não lê o que está sendo assinado, e faz parte, né? Até porque aqueles termos são letras garrafais, enormes, e ninguém dá conta. E aí, vamos focar um pouco aqui na legislação no Brasil. Quando a gente fala de LGPD, a gente sempre pensa também na Lei de Acesso à Informação. São assuntos que sempre vêm, perguntas que sempre questionam. Poxa, mas já tem a Lei de Acesso à Informação, por que a gente vai falar de uma Lei Geral de Dados? Lei Geral de Produção de Dados. Aqui a gente tem uma diferença muito interessante. A Lei de Acesso à Informação ela foi publicada em 2011. E a ideia ali era trazer uma clareza, uma luz naqueles dados que eram escuros, aqueles dados públicos que ninguém conhecia. Então, por meio da lei foi possível diminuir e muito a corrupção por meio de transparência. Mas eu faço o seguinte comparativo. Vamos pensar que a Lei de Acesso à Informação ela trouxe luz sobre um conjunto enorme de dados públicos nesse caso, né? Então, de dados públicos nós temos dados relacionados ao orçamento, dados relacionados a patrimônio, dados relacionados a informações pessoais. Então, é um grande grupo. E tem um grupinho menor de dados pessoais. Então, quando chegou a Lei de Acesso à Informação, que ela escancarou a porta, abriu tudo, foi ótimo. Mas começaram a perceber que tinha um conjunto de dados menor, de dados pessoais que eram muito sensíveis. E falaram assim, nossa, a gente abriu demais. Esses dados menores, esses conjuntos menores, a gente precisa proteger. Porque são dados relacionados a um direito constitucional. Por isso tem uma força maior, inclusive, que a própria Lei de Acesso à Informação. A Constituição Federal de 88, no inciso 10º do artigo 5º, fala que são invioláveis a intimidade e a vida privada. Quando ele fala vida privada, ele está falando de algo chamado privacidade. A privacidade é um direito constitucional, é o meu direito. Tem um jurista americano chamado Thomas, que de 1860 a 1885, ele foi presidente da Suprema Corte do Michigan. E ele foi o primeiro jurista que trouxe a ideia de privacidade. E ele conceitou essa palavra, a privacidade, com o seguinte termo, right to be alone, que é o direito de estar só. Essa, para mim, é a melhor forma de explicar a privacidade. A privacidade é o meu direito de, por exemplo, ao sair do trabalho, chegar em casa, fechar a porta de casa e estar livre da atenção dos outros, estar fora do olhar de qualquer um. Esse é o meu direito. Então, quando um órgão público, por exemplo, tem posse dos meus dados pessoais, eu tenho o direito de que esses dados pessoais sejam protegidos, para que os meus dados pessoais estejam fora do alcance dos outros, fora do olhar dos outros. Lógico que na prática vão ter muitos conflitos. Por exemplo, a transparência, que também é um princípio, com a privacidade. Existe o portal, né, de transparência, e lá tem várias informações, inclusive lotação de servidores, remuneração de servidores. Então ali existe um conflito de competência entre a transparência e a privacidade, que nesse caso específico a transparência falou mais alto. E tudo bem, né? Foi assim que o legislador quis. Então, quando a gente fala de proteção de dados, a regra é proteja os dados pessoais, não trate dados pessoais. A regra é não trate. Eu tenho dados pessoais armazenados no meu computador. Exclua. O bom é que você não tem. Mas, caso seja necessário tratar esses dados, a lei vai trazer no artigo 7 as hipóteses em que é possível tratar esses dados. Que a gente já falou vários casos desses, que, por exemplo, por meio de termos de consentimento, por meio de política pública, por meio da atividade policial, entre outros. E nesse artigo a gente tem alguns parágrafos ali que vale a pena o destaque. O artigo 4º, por exemplo, fala que é dispensada a exigência de consentimento previsto no caput desse artigo para os dados tornados manifestamente públicos pelo titular. Aí eu queria até fazer uma pausa e te levar a pensar. Tenta achar um exemplo do que está escrito aqui. Não precisa de consentimento para dados que foram manifestadamente colocados públicos pelo titular. Tenta ver se você consegue imaginar uma situação. Te garanto que ela acontece todo dia. Internet e redes sociais. Toda vez que você vai lá na internet, que você vai na rede social, se a sua for pública,
e você publica uma foto, publica uma informação, publica um check-in. Oi, pessoal, cheguei no trabalho. Oi, pessoal, parei para almoçar. Oi, pessoal, eu com os meus amigos. Tudo isso são informações pessoais suas que você está colocando elas de forma pública, de forma manifestadamente livre. Ninguém te pediu. E aí vem uma segunda pessoa, aí pega todas essas informações e faz o que ela quiser. Tá tudo certo. Ela não precisa de termo de consentimento. Então aqui vai um alerta para a gente ter mais cuidado mesmo com as informações que a gente vai divulgando nas redes sociais. Agora, o fato desses dados estarem disponíveis publicamente não significa que quem vai usar eles pode tratar de qualquer jeito. Pode fazer qualquer coisa, né, sem ter consequências. Aí vem o parágrafo 6º, que fala o seguinte: a eventual dispensa da exigência de consentimento, que é o caso que a gente está falando, não desobriga os agentes de tratamento das demais obrigações. Significa o quê? Peguei a foto pública do meu coleguinha lá. Posso pegar? Posso, ele botou nas redes sociais públicas. Você pode fazer o que você quiser? Não necessariamente. Você pode estar violando a imagem dele, a honra dele, e está gerando, inclusive, alguma questão de indenização que você tem que responder. Tá? Então, por mais que não seja necessário, né, a coleta do termo de consentimento em alguns casos, quem está tratando esse dado precisa, sim, ter a responsabilidade de como ele vai tratar. Vamos para a nossa realidade de secretaria. Já falei para vocês, na condição de políticas públicas, a gente não precisa estar usando termo de consentimento para aquelas ações de política pública. Mas a gente continua sendo obrigado a ter todo o cuidado de proteção de dados, a zelar por esses dados, a não deixar que esses dados sejam violados, a não compartilhar indevidamente, entre outras coisas. A gente vai encerrando por aqui, vamos dar uma pausa. A gente termina agora o módulo 2, em que a gente fez alguns cruzamentos aí, né, de informações entre a LGPD, a GDPR da União Europeia e o estudo de caso que a gente fez no primeiro módulo da Cambridge Analytica, e no módulo 3 a gente vai continuar mais um pouquinho explorando a parte de legislação.